O padre estava prestes a celebrar, mas o cachorro vê algo incomum nele e interrompe a cerimônia. Em meio a muitos latidos de cães e com um latido para o padre, o que ele bateu sobre sua batina chocou a todos. Padre Richard está celebrando a missa quando Samson, um cão que por acaso pertencia a um dos paroquianos, que era um agente contra substâncias proibidas, o tinha levado com ele e começou a latir. Diante de tal escândalo, os paroquianos estavam fora de controle e queriam tirar aquele animal da igreja empoeirada. Um velho exclamou com medo ao mesmo tempo em que ele subiu em um dos bancos e então ele acrescentou: "Coloque esse demônio para fora. Ouça, Senhor, cuide de suas palavras. Você não percebe que ele está na casa do Senhor?" "Por isso mesmo", respondeu o velho homem, e imediatamente perguntou: "O que é isso? O que essa terrível besta está fazendo neste lugar santo?" "Senhor, aquele animal horrendo ou aquela terrível besta, como você diz, é um cão e ele tem um nome. Seu nome é Samson." "Você não fale com meu pai assim." Ouviu-se de um jovem com a cara fechada, que franziu a testa para o outro homem que discutia o comportamento do cão. "E por que eu me importaria com ele?" o velho gritou, e depois ordenou que ele o pegasse o cão e levasse para fora dali. Mas ninguém obedeceu ao velho, temendo que eles seriam vítimas do cão enfurecido, que, destemido pela reação de todos os cristãos fiéis presentes no lugar, continuava latindo incansavelmente. O alvoroço conseguiu assustar alguns que, sem pensar duas vezes, imediatamente correram e saíram pela esquerda da igreja. Por outro lado, uns eram forçados a levantar-se em seus assentos, enquanto o resto procurava outros lugares para salvaguardarem-se, tal como no interior da sacristia, no altar, onde a missa era celebrada, e até atrás dos pilares da igreja. "Bem, se ninguém estiver disposto a levá-lo para longe daqui, eu mesmo vou ter que ligar para as autoridades competentes", disse uma das presentes enquanto ela tirava o telefone celular do bolso. Seu rosto estava rígido com seriedade e ela tinha um semblante sombrio. "Senhora Alice, desligue seu celular", disse um dos fiéis presentes. "Você não sabe que o dono de Samson é Julian, um agente da lei especialista no controle de substâncias ilícitas?" "Isso mesmo", a senhora Alice afirmou. O agente depois pediu para falar. "Você mesmo não lembra de mim? Eu sou Julian, o menino que costumava brincar quando criança com seu filho no pé de avelã que está no seu quintal. E eu lá me importo com quem você é. Tire esse filhote de Satanás daqui. O que você está esperando? Não vê como ele late com o padre Richard, aquele que deveria celebrar a cerimônia de hoje?" A velha estava quase fora de si por causa dos ruídos ensurdecedores do cachorro. Ela não entendeu que a ação que ele manifestou era devida à presença de substâncias ilícitas no local. E foi o seu filho que a tentou acalmar. "Mamãe, tente se controlar. Eu sei que você está assustada com a presença desse cão, mas você deve acalmar os seus nervos, porque se Samson age de tal maneira, é porque significa que existem substâncias ilegais aqui na igreja." Quando ouviram estas palavras, todos se acalmaram por um instante, e entre os latidos barulhentos de Samson, eles começaram a apoiar com uma só voz. "Sim, sim", ouvia-se em todos os cantos, e depois disso, cada um dos paroquianos começou a voltar-se contra o sacerdote. "Samson, não pare de latir. Sem dúvida que Padre Richard é um viciado", afirmou um dos fiéis que parecia furioso. "Eu suspeitei dele desde que eu era pequeno, e sim, eu acho que é ele mesmo. Eu sempre tive minhas dúvidas, mas hoje eu vou confirmar", adicionou um terceiro. "Não pode ser. Eu pensei que ele era tão bom. Oh, Senhor, hoje eu sinto que vou desmaiar", a senhora Alice disse depois de colocar os antebraços em sua testa e logo depois caiu nos braços de seu filho. O padre foi forçado a interromper a missa e voltou para onde o grupo de ofertas estava, onde os fiéis haviam ofertado ao Senhor e os dons que eles mesmos haviam recebido, porque ele até temia por sua vida enquanto havia testemunhado a violência das acusações. Assustado, ele permaneceu entre os mais objetos variados, como cestas de caixa de flores embrulhadas em papel de presente,
alimentos não perecíveis para ajudar as famílias pobres, e ele sequer ousava deixar sua trincheira enquanto todos o repreendiam com um olhar de julgamento. "Covarde!" gritou indignado um desses fiéis. Outro fiel também o acusou por suas ações. "Saia já do seu esconderijo!" Outro presente se juntou. Ele já frequentava a missa há cerca de 30 anos, todos os domingos sem exceção, que era celebrado pelo sacerdote. Padre Richard, confrontado como o personagem do show que estava se tornando cada vez mais e mais agressivo, se fortaleceu e recomendou-se ao Pai Celestial e dirigiu-se aos paroquianos. "Filhos de Deus, por que vocês me tratam assim? O que eu fiz para receber uma punição como a que vocês estão aplicando a mim agora?" O padre queixou-se tristemente quando se levantou de trás dos inúmeros objetos que estavam ao seu redor. "Eu tenho servido ao nosso Senhor por 40 anos com o mais puro amor de todos, e a maior parte de vocês conhecem bem. Há aqui os que eu até ensinei o catecismo quando eram ainda crianças. Talvez se deixaram levar para longe pelos latidos daquela criatura de Deus. Vocês acreditam que eu sou um consumidor de substâncias ilegais?" "Façam silêncio!" Com raiva, ordenou a um dos paroquianos que frequentou as aulas de catecismo com precisão com o sacerdote quando era pequeno. "Samson, o cachorro do meu amigo Julian, não mente. Se então você não é um consumidor, como você alega? Você é certamente um vendedor de substâncias ilícitas, um traficante." Senhora Alice disse ao paroquiano que anteriormente havia saído em defesa do cão contra a mulher idosa que tinha acabado de ser reintegrada. "Parece que o mentiroso, ou aquela besta terrível, acabou não sendo o cão, mas o nosso querido sacerdote." Mais uma vez, as vozes se tornaram uma para aprovar o que tinham ouvido, e retomando a palavra novamente, o mesmo paroquiano pediu: "Venham, irmãos, nós vimos que quem deve sair daqui não é Samson, mas o padre Richard, para ser preso imediatamente no quartel." "Parem, em nome do Senhor, eu vos imploro. Eu ainda peço, eu não entendo o que todos vocês estão fazendo. Vocês realmente acham que eu sou um viciado ou um traficante? Se for verdade que Samson detectou a presença de substâncias ilícitas neste composto cristão, elas devem estar escondidas em algum canto da igreja. Mas como um fiel padre de Cristo, eu nunca faria isso e eu coloco Deus como minha testemunha", disse o padre aflito. "Talvez você esteja certo", o agente comentou. "Samson, nos 5 anos de serviço em que ele esteve, nunca estava errado. Mas não é por isso que há essa possibilidade, e essa poderia ser uma primeira vez. Mas preste atenção que ele está latindo apenas para ele", o paroquiano disse. "Sim, eu vi, não há dúvidas sobre isso", disse Julian, o dono do cão, enquanto dirigia os passos do cão em direção ao local com uma corrente, e então ordenou na escada: "Vamos ver. Padre Richard, por favor, afaste-se daquele lugar onde todas as ofertas e presentes se encontram para vermos se a presença de substâncias ilícitas vem de lá." O sacerdote obedeceu imediatamente para provar sua inocência, mas, para seu pesar, o cão continuou a dirigir os incontroláveis latidos em direção à sua pessoa, tanto quanto Julian tentou guiá-lo para o outro destino. "O padre é o culpado." Uma nova voz foi adicionada a partir do grupo de paroquianos. "Chamem a polícia!" exclamou o outro. Parem! O agente Julian energicamente interrompeu-os, levantando seu braço e acrescentou: "Primeiro devemos proceder a registrar o suspeito para encomendar posteriormente. Padre Richard, levante suas mãos, por favor." "Deus perdoe a cada um de vocês", disse o padre dirigindo-se à multidão. "Nunca na minha vida eu pensei que vocês iriam tratar alguém que amou a Deus, que amou vocês incondicionalmente desta maneira, que sob o nome de Deus lhe serviu." "Cala a boca!" O filho da senhora Alice, que ele era quem estava segurando os seus braços, gritou furiosamente. "Como fica minha pobre mãe? Ela que o amava tanto não pode acreditar no show que está lhe dando." "Calma, mamãe, se acalme."
Nosso Senhor Jesus Cristo foi tratado de piores maneiras. Padre Richard disse. A ele adiciono esta, e se esta é a maneira em que eu também devo ser desrespeitado por vocês como um teste de minha fé, a qual estou disposto a me submeter oficialmente de ti, procedam a revistar-me. A ação continuou, e o agente se aproximou do padre com o seu cão Samson, que substituiu o latido por cheirar em torno do corpo do padre acusado. O que você tem guardado na batina? Julian perguntou. Como disse? O padre respondeu surpreso, fazendo uma série de perguntas como resposta. O que eu tenho aonde? Não fique nervoso, padre. O oficial perguntou novamente, e com um movimento rápido, ele tirou uma pequena caixa que estava embaixo da batina do padre. Mas o que é isso que temos aqui? O jovem abriu a caixa e percebeu o que estava dentro dela, que era nada mais e nada menos do que uma substância proibida listada. Ele não hesitou em mostrá-la a todos os paroquianos presentes, que novamente começaram a repreender o padre, mas que tiveram que parar imediatamente pelas palavras do mestre de Samson. O padre deve me acompanhar para a delegacia imediatamente. Ele ordenou e depois que informou, ele tirou as algemas. Você está preso. Mas eu sou inocente, o padre defendeu-se. É um presente que ele deu. No entanto, antes da rejeição geral, as palavras do religioso eram inaudíveis. Portanto, a gente fez um gesto com as mãos para que eles silenciassem. Depois de conseguir obter silêncio, ele se dirigiu ao padre. Eu te levo, prisioneiro, e leio os seus direitos. Você tem algo a dizer na presença dos fiéis? Eu sou inocente e a única testemunha disso é Deus, exclamou o sacerdote. Vamos então, a minha consciência sobre isso é suficiente. Cala a boca, mentiroso. Eu sempre confiei em você e não tenho nada a dizer sobre isso. Está na cara e as provas que o condenam. Você usa o nome de Deus de maneira ímpia. Eu sou inocente, Alice. O padre insistiu, e então ele disse, o presente foi dado a mim hoje por Jason, antes da missa começar. Os paroquianos começaram a perguntar uns aos outros sobre o jovem e o fato de que ficaram surpresos em vê-lo naquela manhã, já que ele nunca tinha ido à missa. Mas ele não estava mais com eles naquela hora. Eu tenho certeza, eu o vi, exclamou um dos fiéis. Eu o vi também, mas ele correu quando Samson começou a latir. Não acreditem nele, é outra de suas mentiras. Ele está se aproveitando do fato de que Jason não está aqui. Gritou em uma última fúria extrema uma terceira pessoa. A multidão agitada começou a perder o controle, e a confusão desencadeou-se a ponto de que alguns homens já enrolavam suas mangas para ir dar socos no sacerdote. Foi quando de repente alguém do alpendre da igreja conseguiu parar toda a confusão. Parem! O padre Richard é inocente. É o Jason! Todos exclamaram em uníssono. Sim, é ele mesmo. Sim, sou eu, o jovem afirmou. Enquanto ele caminhava pelo corredor, acrescentou. Aqueles que me conhecem sabem que desde que eu me lembre, eu sempre fui ateu. É o que eu sou. Eu não acredito em Deus e eu odiava a igreja de qualquer religião que fosse e estivesse associada a um ser supremo. E hoje ouvi o que meu vizinho Julian assistiria à missa com seu cachorro Samson. Então eu dei ao padre um presente para que ele fosse preso. Eu sabia que isso causaria um escândalo internacional e que serviria para desacreditar a sua igreja, religião e sua fé no seu Deus. Mas o que todos ainda não sabem é que quando eu saí daqui, a minha consciência pesou. A culpa começou a passar por cima de mim, a ponto de eu ouvir uma voz que hoje eu associo ao Pai Celestial. Oficial, por favor, pode me prender. A multidão ficou atordoada e todos se entreolhavam, olhavam para o jovem, para Julian, para o padre. Depois de um longo silêncio ensurdecedor, eles se puseram a pedir desculpas ao padre Richard, que sem problemas perdoou cada um deles. O jovem Jason foi levado para o quartel, mas não antes de ser abençoado pelo sacerdote. É aqui que a história de hoje termina. O que você pensa sobre isso?
Como você acha que a comunidade religiosa atuou com o Padre Richard e o que você acha dele? O que você acha de Jason? Nós convidamos você a responder a estas perguntas na seção dos comentários. Se você gostou do que você acabou de experimentar, então convidamos você para deixar o gostei no vídeo e se inscrever no nosso canal. Um abraço, até o